tarde. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão do Seminário Internacional em Estudos Globais, desta vez em parceria com o Doutoramento em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento. O nosso convidado de hoje é o professor Rafael Alcadipani, de quem faço uma brevíssima apresentação e, desculpem, mas passarei a ler. O professor Rafael Alcadipani é doutorado em Gestão de Empresas pela Manchester Business School, é professor titular da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde é líder da linha de pesquisa em estudos organizacionais, e associado pleno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Recebeu vários prémios e homenagens nacionais e internacionais, foi professor ou investigador visitante na Istanbul Bigli University, na Manchester Business School, na Universidade de Gotemburgo, na Paris Dauphine e no Boston College. É editor associado de revistas internacionais de referência, como sejam a Organization, a Qualitative Research in Organizations and Management. Os seus trabalhos científicos podem ser encontrados em jornais internacionais de referência, como sejam a Organizational Research Methods, Human Relations, o Organization, o Journal of Management Studies, o Journal of Business Ethics, entre outros. Tem também presença em órgãos de comunicação nacionais e internacionais, e os seus interesses de pesquisa são as práticas organizacionais, etnografia e perspectiva pós-estruturalistas em análise das organizações. O seu principal foco de investigação atual são as organizações policiais. Bem, na minha humilde opinião, é o autor lusófono com maior destaque na área dos estudos críticos em gestão e tem esta coisa maravilhosa, que se pode discutir depois durante as perguntas, se houver interesse, tem esta coisa maravilhosa que é publicar nas melhores revistas internacionais, mas sem deixar de o fazer também em português, em revistas científicas brasileiras. É então um grande privilégio ter connosco hoje o professor Rafael Alcadipani, que vai fazer uma apresentação intitulada "Quando as corporações causam dano, uma visão crítica da irresponsabilidade social corporativa e dos crimes corporativos". Esta sessão tem o formato habitual das sessões promovidas no âmbito do DEG, que é ligeiramente diferente do que é normal no DSSD. Assim, o nosso convidado proferirá uma apresentação entre 30 a 40 minutos. Eu farei um pequeno comentário até 10 minutos e, finalmente, teremos uma fase de perguntas e respostas que rondará os 30 minutos. Sem mais, e agradecendo desde já a disponibilidade do professor Rafael, passo-lhe a palavra. Professor João Simão, muitíssimo obrigado pelo convite. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra poder conversar com os senhores e com as senhoras. É uma grande alegria para mim poder... É a primeira vez que eu faço uma apresentação numa universidade portuguesa, país pelo qual eu nutro grande carinho, grande admiração, grande respeito, que nós temos laços que são laços aí históricos e não é apenas uma mera expressão, uma expressão de palavra, e é um país que todos nós aqui no Brasil admiramos muito, gostamos muito e respeitamos muito. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de começar agradecendo profundamente o meu convite para estar conversando com os senhores e com as senhoras, e dizer também que eu quero, antes de iniciar a minha fala mais formalmente, passar um pouco o panorama de como que esse tipo de reflexão que eu vou fazer aqui se enquadra no trabalho acadêmico que eu tenho feito aí ao longo desses anos. O tema central da minha preocupação científica é o tema do poder em suas diferentes manifestações. Então, esse tem sido, digamos assim, a linha mestra daquilo que eu tenho tentado estudar, né? E o poder de uma maneira bastante lata. E eu vejo as manifestações de poder em três tipos de contextos específicos e com diferentes abordagens específicas a respeito do conhecimento em gestão, do conhecimento em administração. No momento, e é o tema mais relevante com o qual eu tenho trabalhado e com a metodologia com a qual eu tenho trabalhado, é a etnografia. Eu tenho acompanhado a Polícia Civil de São Paulo há quase 9 anos, fazendo textos científicos, textos acadêmicos, dando aula na Academia de Polícia, tendo uma relação muito próxima com a polícia, produzindo conhecimento que tem me gerado aquilo que o professor muito gentilmente ponderou durante a minha apresentação, presença de mídia. Tenho falado para as mídias nacionais, já dei entrevistas, inclusive para as televisões
e para meios de imprensa aí de Portugal, mesmo de Portugal, né? Principalmente quando tem algum problema, quando matam, quando explodem cadeias, quando essas coisas simpáticas que, infelizmente, persistem no país que eu vivo, acontecer, e isso acontece. Então, uma lógica da minha ação, do meu pensamento sobre a reflexão sobre poder, se dá no âmbito da segurança pública, da polícia e das organizações policiais, que eu escolho para pensar em poder, porque elas são as organizações de modo onde o poder está mais manifesto, né? A Eisenhardt, ela dizia que a gente precisa estudar casos extremos para entender como esses mecanismos se acontecem. Então, esse é um tipo de pesquisa que eu faço, que eu tenho feito, e que não é o objeto da minha explanação. O segundo tipo de pesquisa que eu tenho feito, que muito me interessa, e eu fiquei muito lisonjeado com a referência do professor João Simão, não pelos papers internacionais, como a gente diz, nos periódicos internacionais, mas sim pelos papers em português. Eu acho que a gente está sendo, nós como academia, estamos sendo engolidos nós já fomos engolidos pela academia anglófona. Aqui o professor João pediu algumas vezes com insistência que eu colocasse o título da minha palestra em português, porque apesar de eu estudar pós-colonialismo e trabalhar com isso, a pressão do idioma é muito grande. E a gente tem visto, eu lembro que eu publicava numa revista aí de Portugal, que eu gostava muito, a Comportamento Organizacional e Gestão, e que eu não sei o que acabou acontecendo, mas assim, a gente tem perdido muito como comunidade acadêmica, muito para o inglês, e eu tenho estudado um pouco as raízes históricas disso, escrevi alguns textos sobre a história da minha escola, que vem dos Estados Unidos, acabo de publicar um texto com mais 2 colegas na Academy of Management Learning and Education sobre a questão da gestão do conhecimento em administração no Brasil e como isso veio parar no Brasil e tudo mais. Então, essa é uma segunda linha de trabalhos que eu tenho feito. E uma terceira linha de trabalhos que muito me interessa e que me faz, e que é o foco da minha apresentação de hoje, são trabalhos a respeito do mal que as corporações causam na sociedade. Eu, de forma alguma, vou entrar numa visão maniqueísta de dizer que as corporações elas são apenas ruins ou elas são apenas negativas, porque é claro que se nós estamos aqui conversando com o oceano diante de nós, é muito por conta de corporações que estão possibilitando que a minha voz chegue, que a imagem dos senhores e das senhoras cheguem até mim. Então a gente não pode recusar e negar que as corporações sim têm um papel importante no mundo. Mas existem muitas outras questões que são questões mais delicadas, e essa discussão que eu vou trazer hoje é uma discussão mais teórica a respeito do meu trabalho, desses trabalhos que eu tenho feito, principalmente com a professora Cíntia Rodrigues, que é uma excelente profissional, uma excelente intelectual, que trabalhou comigo no seu doutorado e que estudou o tema dos crimes corporativos. E aí a gente fez uma reflexão a partir dos estudos críticos. Eu trabalho, como muito bem o professor gentilmente ponderou, com estudos críticos da administração. Eu trabalho hoje no Organization, que é o principal jornal crítico aí da nossa área, e eu tenho desenvolvido, então, dentro do CMS, uma longa história. A primeira vez que eu fiquei na Inglaterra, eu vi o CMS surgir ali, mas não só o CMS surgir na Inglaterra, o pensamento crítico organizacional no Brasil tem uma tradição que não tem nada a ver com os ingleses, com o professor Fernando Prestes Mota, com quem eu trabalhei, com o professor Maurício Trottenberg, com tantos outros pesquisadores, professora Ana Paula Paes de Paula, mais recentemente, são tantos professores que tentam trazer essa perspectiva crítica para as organizações. Então, se os senhores e as senhoras me permitirem, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Então, o título dessa apresentação, né, é Quando as corporações causam dano, uma visão crítica da irresponsabilidade social corporativa e dos crimes corporativos. Essa preocupação começou a surgir no meu pensamento quando eu comecei a perceber que a gente fala muito de corporate social responsibility, responsabilidade social corporativa. Isso virou um mundo. A CSR virou um mundo, né? Que o meu anglicismo aqui, né? Ela virou um mundo. As pessoas escrevem muito sobre isso, publica-se muito sobre isso, as corporações, de repente, começam a falar muito a respeito de responsabilidade social corporativa. Ao mesmo tempo, surge a noção de corporate social irresponsibility, e responsabilidade social corporativa como outro da responsabilidade social corporativa. Então, eu fiz uma análise aprofundada dos textos dessa literatura,
É um texto teórico, é um ensaio teórico, que foi publicado no Journal of Business Ethics, inclusive, depois eu posso compartilhar com os senhores e com as senhoras, e que eu tento, então, fazer uma visão do Critical Management Studies, dos estudos críticos de administração, para pensar um pouco essa questão da responsabilidade social, da irresponsabilidade social corporativa. Mas aí, se vamos aqui, então, o objetivo é a gente analisar criticamente a literatura sobre irresponsabilidade social e crimes corporativos, sob a luz dos danos que as corporações causam à sociedade. E aí, para começar, antes de eu entrar na discussão teórica, eu queria fazer um preâmbulo, mostrando algumas imagens de situações que são situações bastante complexas, digamos assim, e bastante lamentáveis que têm o dedo das corporações. Aqui a gente vê a cidade uma cidade perto de Mariana, Bento Gonçalves, que foi tomada pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da Samarco. Aqui a gente tem a barragem de rejeitos da Vale do Rio Doce, uma das maiores multinacionais do mundo, uma multinacional brasileira, que trabalha com a questão de mineração e que acabou poluindo um rio chamado Rio Doce, que leva inclusive o próprio nome da empresa, e que possivelmente foi, sem dúvida alguma, um dos maiores desastres ambientais da história da humanidade. Um rio inteiro, por extensões, uma extensão longínqua de centenas e centenas de quilômetros, destruído pelos rejeitos da barragem. Esses rejeitos chegaram até o litoral e fecharam praias no Brasil. Aqui a gente tem uma coisa que foi muito destacada alguns anos atrás e que a gente não pode esquecer, do envolvimento da Volkswagen com a Alemanha nazista, com o governo de Hitler, e tem até um livro muito interessante alguns livros muito interessantes a respeito disso, que mostram como as corporações se associaram, sim, ao fascismo e estiveram relacionadas ao fascismo. Aqui a gente tem o caso do Carrefour, que é uma empresa, né, multinacional francesa, quando um homem negro foi morto aos chutes e pontapés por seguranças do Carrefour na cidade de Porto Alegre, aqui em São Paulo. Que o sujeito teve uma desavença com seguranças por uma questão específica e ele acabou sendo morto a chutes e pontapés. Aqui a gente tem o Boeing Max, né, 737 Max, que teve problemas de design, que gerou esse acidente na Etiópia, que a Boeing está, inclusive, pagando uma indenização, foi condenada a pagar uma indenização para as famílias, as pessoas que morreram por conta desses desastres. E aqui a gente tem um acidente da Rana Plaza, em Bangladesh, que é onde você tinha a produção de várias dessas marcas de fashion, de roupas que a gente consome, que a gente usa no dia a dia, e que são feitas com o trabalho de pessoas muito pobres em Bangladesh, e isso se repete pela África, se repete na América Latina. Na cidade de São Paulo, aqui próximo, aonde eu estou em Jundiaí, a gente tem semanalmente, se não mensalmente, a polícia abrindo confecções que às vezes fazem roupas para empresas como Zara, que tem trabalho de bolivianos ilegais. Com certeza, em Portugal, em várias cidades da Europa, a gente tem a presença de imigrantes ilegais que são tratados de péssima forma, que são empregados por empresas que são terceirizadas de grandes multinacionais. Isso a gente viu denúncias na Inglaterra, por exemplo, do Tesco, de várias companhias do setor de supermercados que usavam, ou empresas que compram, empresas que usam trabalho de imigrantes escravos para você conseguir produzir produtos. Esse tudo é para dizer que o mundo das corporações, embora, sem dúvida alguma, ele traga muitas vantagens para nós e muitas facilidades para o mundo que a gente vive, as corporações elas também causam danos à sociedade. As corporações também trazem danos à sociedade. E como que nós, do mundo acadêmico, tratamos disso, né? Antes de eu entrar nisso, eu queria trazer duas noções mais teóricas, né, que eu trago aqui, que tem os estudos críticos de administração, o CMS, o pós-colonialismo, né, que eles tentam analisar o lado escondido das organizações. Aquilo que as organizações fazem e que elas não querem que seja revelado. Aqueles atos que as organizações praticam e que elas tentam esconder. Tanto para a sociedade, como o caso dos desastres ambientais, quanto para os seus funcionários. As pressões por produtividade, que algumas vezes a gente teve o caso, né, teve um caso antigo da Telecom da França, onde pessoas se matavam
os casos todos esses de assédio e coisas do gênero que, às vezes, o privilégio das masculinidades possibilitam nas grandes corporações, nas corporações em geral, né? E o ponto central dessa visão do Critical Management Study, da teoria de administração, é que as corporações elas tendem a usar o seu poder para influenciar a sociedade e a oferir lucro. Esse é um dos temas que é uma das questões centrais. As corporações, elas, por mais que elas digam e elas falem, elas tentam, né, que elas são boazinhas, ou que elas querem ajudar a sociedade, elas sim se envolvem em uma série de elementos e de ações, muitas delas eticamente questionáveis, para que ela consiga atingir resultado. Alguns teóricos dos estudos críticos percebem as organizações como psicopatas, outras como tiranias, e o foco aqui é perceber a organização, uma das dimensões, o próprio Morgan traz no seu livro Imagens da Organização, que muitos de nós usamos para ensinar e para os nossos alunos de graduação, elas trazem a ideia da organização como instrumento de dominação e de exploração, né? E é uma outra coisa que é um ponto central que essas abordagens trazem, é que o foco restrito no lucro é a essência das corporações. Essa é uma coisa que... E é curioso, porque isso é óbvio. O mais óbvio que a gente pode dizer a respeito de uma corporação é que ela está aqui para gerar lucro. Mas a gente escuta tanta conversa, tanta coisa, né? O Guerreiro Ramos dizia, o Staudenberg dizia que o problema não é que o leão é carnívoro. Ser carnívoro é da natureza do leão. O problema é quando o leão sai por aí dizendo que ele é vegetariano. E é o que a gente assiste muitas vezes, em muitas das falas, em muitas das conversas, em muitas da visão corporativa que está se colocando. E essa abordagem, ela tende a colocar, ela tende a apontar, né, que o dano social e o dano ambiental, ele é fundamentalmente originado pela essência do que são as corporações, pela essência do que são as empresas, pela sua busca pelo lucro, né? Então, essa é mais ou menos a visão crítica que eu estava querendo colocar. E a ideia do pós-colonialismo, eu vou explorar um pouco isso a mais depois, né, um pouquinho mais, mas eu também gosto um pouco dessas leituras, é que nós tendemos a ignorar as marcas que a colonialidade, que o colonialismo deixaram nas histórias dos países e na história do mundo. Se você for pensar, as primeiras grandes multinacionais eram empresas coloniais que utilizavam-se de trabalho escravo. Tá certo? Se você for perceber, a globalização se dá muito pelos impérios e pelas metrópoles do passado, que exploravam o trabalho escravo, traziam alimentos, né, traziam produtos de matéria-prima para os países da Europa, né? E deixaram no seu mundo a marca, por exemplo, no meu país, que ela é muito clara, a marca da escravidão. Um homem negro tem muito mais chance de ser morto pela polícia do meu país do que, no meu país, não, em vários países do mundo, até mesmo na Europa, do que um homem branco. Essas marcas, elas foram... E a gente tem uma tendência, assim como eu estou fazendo meus anglicismos aqui, de colocar a América Latina, a África, como se fossem lugares brutais, bestiais. É isso que traz um pouco a visão pós-colonialista. A gente tinha até pouco tempo na França, alguns anos atrás, na França era permitido que você usasse dinheiro para corromper governos, para corromper agentes públicos em países da América Latina e da África. Muito da situação que a gente vê nesses continentes e nessas áreas do mundo estão ligadas a toda uma história de exploração, de apropriação, que as metrópoles, num primeiro momento europeia, num segundo momento os Estados Unidos e agora a China, a gente tem visto se apresentando também como forma de explorar e de atuar em cima dessas regiões. Então, só para deixar claro o meu caminho aqui, eu falei para os senhores e para as senhoras que eu estou tratando de um tema que é o tema dos danos que as corporações geram à sociedade. Eu apresentei como que os estudos críticos e o pós-colonialismo percebem esses danos e que tentam escancarar a natureza de dominação e exploração que muitas corporações têm como parte inerente e intrínseca da sua lógica de funcionamento. E agora eu queria partir, porque eu vou fazer uma análise, a gente vai analisar o Corporate Social Irresponsibility, a irresponsabilidade social corporativa,
quais são... A gente não pode pensar em irresponsabilidade social corporativa sem pensar na responsabilidade social corporativa, que é uma ideia que ganhou muito proeminência, ganhou muito destaque, tem ganhado muita proeminência e destaque, e que hoje está no seu apogeu, quando a gente fala de ESG e todas estas coisas, né, do mundo de hoje, que as corporações elas se transformaram em coisas que vão trazer o benefício para a sociedade, digamos assim. Algumas críticas mais antigas, como do Milton Friedman, diziam, olha, a corporação não deve se preocupar com nada além do lucro. Muitos argumentam que o CSR não é nada mais, nada menos do que uma estratégia de marketing que as empresas usam apenas para mostrar que elas estão tentando colaborar com alguma coisa. Muitos discutem que o CSR funciona como um mero instrumento de retórica corporativa, de mostrar que você está fazendo alguma coisa, os relatórios de sustentabilidade, coisas do gênero, né? Muitos apontam que lógica do lucro é completamente diferente da lógica do benefício social, é difícil você ter uma coisa e outra no mesmo contexto, na mesma ação, na mesma situação, né? Outros discutem que o CSR ele funciona como uma forma de instrumentalizar o social para idealizar a corporação, apontar a corporação como sendo algo bom e interessante. Outros que o CSR vem muito como uma estratégia a partir dos interesses do negócio, eu preciso apresentar e mostrar que eu tenho os interesses de negócio, né? Que em termos de meio ambiente, essas corporações, raras vezes, elas tomam atitudes de fato para lidar com os malefícios que elas geram ao meio ambiente. Você pensar em uma mineradora responsável em termos ambientais é muito difícil. Você pensar em uma petroleira em termos, às vezes, vai contra a própria lógica do negócio, se você for pensar. E muitas das discussões que colocam que a sociedade, a lógica da CSR, né, da responsabilidade social corporativa, é muito mais uma cortina ideológica que serve para a gente escamotear o real interesse de lucro, de resultados que as corporações elas estão querendo, elas estão preocupadas. E aí, em termos, há uma crítica também pós-colonial feito... E eu quero dizer uma coisa que eu queria, que é muito importante ser colocado, que eu tenho muita dificuldade, eu uso muito, mas eu tenho muita dificuldade, por outro lado, porque eu me sinto um grande hipócrita quando eu uso o pós-colonialismo. Principalmente porque eu sou um homem branco, de elite e extremamente privilegiado no país que eu vivo. Eu sou cercado de privilégios. E sou cercado, e a exclusão de muitas populações beneficiam a vida que eu tenho hoje. Sem dúvida alguma. Então, às vezes, eu me sinto um pouco mal de falar de pós-colonialismo, de fazer essa crítica pós-colonialista, porque eu acho que, principalmente as pessoas de elite, como todos nós, uma grande maioria dos que estamos aqui, né? Se a gente está aqui num seminário, numa universidade, a gente já é privilegiado nesse mundo que a gente vive. Se eu sou sou chamado para fazer uma palestra internacional, eu já sou extremamente privilegiado num país como o meu, onde as pessoas têm cada vez mais passado fome. Então, às vezes eu sinto um pouco de dificuldade de lidar com essa teorização. Queria abrir essa breve reflexão a respeito disso, a gente pode explorar isso no futuro, porque eu também me beneficio de ensinar gestores, eu ganho meu dinheiro minha empresa recebe, minha escola recebe dinheiro de empresas. É claro que também, por outro lado, é muito tolo a gente imaginar que a gente consegue se soltar de todo o sistema que está aí, mas a gente também precisa ser crítico de como esse sistema de exclusões ele termina por gerar benefícios dos quais nós também somos parte. Nós também fazemos parte. Nós também somos privilegiados, temos o privilégio diante da população em que a gente está colocado. Então, o pós-colonialismo CSR vai dizer que a gente não pode esquecer que o colonialismo ele é uma chave para a compreensão da sociedade, que o passado colonial ele ainda persiste, que empresas fazem em países da África, em países da América Latina, em países da Ásia, coisas que elas jamais fariam nos seus países de origem. Empresas europeias, empresas norte-americanas têm práticas em países como o meu, em países dos colegas que estão aqui, que são da África, dos colegas que são aqui, que estão da Ásia. Em seus países, essas empresas fazem coisas que elas jamais fariam na sua sede, porque o seu CEO poderia ser preso. Existe uma construção muito forte de dicotomias entre desenvolvido e subdesenvolvido, entre quem é desenvolvido e quem é subdesenvolvido. Você ter essa é uma questão que nos carrega, por isso que a gente vai fazer formação na Europa, por isso que uma série de coisas que se colocam, né?
e que o coronelismo está inerente e faz parte da mente das pessoas, ele constitui subjetividades, ele constitui a mente de quem nós somos. Que o discurso do Corporate Social Responsibility ele é um discurso muito etnocêntrico e eurocêntrico, geralmente que foca pensado de brancos para brancos, e quando vem para os países como o meu e como os países da África, como os países da Ásia, ele vem como uma coisa de como vocês fazem tudo errado, como vocês não funcionam, como vocês não trabalham, e colocam ainda que o problema é de regulação, eu vou entrar nisso um pouco depois, mas que o problema é de regulação do Estado, né? Qual que é o poder que o governo do Paraguai tem diante da ExxonMobil, por exemplo? Qual que é o poder que o governo da Bolívia tem diante da Unilever, diante da Coca-Cola? São entidades econômicas muito mais fortes, muito mais influentes do que estados nacionais. Mas isso a gente vai entrar um pouco mais para frente. E que muitas vezes toda essa história de CSR ela vem como uma coisa de missão colonizadora para os países em desenvolvimento, né? Então a gente vai para o Brasil para colonizá-los na forma correta de se trabalhar e na forma correta de se fazer. São histórias e mais histórias dentro de multinacionais, onde essa lógica se perpetua dentro dessas discussões a respeito de CSR, de responsabilidade social corporativa. A ideia de irresponsabilidade social corporativa ela surge na medida em que começam a se discutir a insatisfação dos resultados e do conhecimento gerado pela responsabilidade social corporativa. Essa ideia ela surge como a oposição à responsabilidade social corporativa. Então, se você é responsável ou você é irresponsável, você produz uma dicotomia em torno disso. Ela serve, por um lado, para montar as limitações teóricas da responsabilidade social corporativa. Você pode ter os programas, a Vale do Rio Doce, que destruiu o rio aqui, o Rio Doce, tinham práticas consagradas de responsabilidade social corporativa. Certo? E percebe-se, né, que muitas vezes decisões imorais são tomadas sim pela preocupação com lucro, sim com a preocupação de resultado, sim para manter, para explorar o resultado, para a empresa conseguir o resultado máximo que ela coloca. Essa discussão de responsabilidade social e responsabilidade social corporativa, ela foca no impacto de ações irresponsáveis na própria corporação. Tem muita literatura sobre isso. Não, então a Vale, por exemplo, que é um chute, tá? A Zale ou a ExxonMobil ou tal empresa teve uma atitude ruim em termos de responsabilidade social corporativa. Ela foi, as ONGs, o Greenpeace fez demonstrações contra ela. E a empresa teve, então, que lidar. Muita discussão é isso. Como é que eu lido com situações onde eu fujo da responsabilidade social corporativa? E a ideia central é que irresponsabilidade corporativa ela surge por má práticas de governança e pouco controle que o board exerce. A ideia é que precisa de governança. A gente sempre vende a ideia de que a gente precisa de governança, precisa melhorar a governança, precisa melhorar a regulação. Se houver regulação e governança, não vamos ter problemas de responsabilidade social e responsabilidade social corporativa. Elas tendem a assumir, essa literatura tende a assumir que a responsabilidade social corporativa, que empresas elas conseguem gerar lucro e benefício social ao mesmo tempo, que essas coisas são a mesma, que elas podem fazer essas mesmas coisas, elas assumem que elas podem fazer as mesmas coisas. E que os erros, quando eu falo de irresponsabilidade, são meras irresponsabilidades. Então, você é irresponsável porque estourou a barragem que matou centenas de milhares de peixes, que acabou com todo o sustento de uma região, que matou pessoas, né? Então, também fica um discurso que é um discurso que parece muito simples, uma coisa meio tipo, é uma criança irresponsável, não é um ator cheio de responsabilidades. E aí eu gostaria de apresentar para vocês, eu acho que tem um vídeo aqui, vocês estão vendo o vídeo? Está aqui presente? Eu vou ligar, vamos ver se vai o som. Nós do Itaú sempre falamos para você que nos preocupamos com a sustentabilidade. São dezenas de milhões de reais em anúncios para te convencer que a gente tem um compromisso com um mundo melhor. Mas agora, Brasília vai passar o maior pacote de destruição ambiental da história. Mais veneno na sua comida, garimpo em terra indígena. São mais de 10 projetos de lei que vão detonar de uma vez o Brasil. E o que o Itaú faz? Nada. Porque na hora de usar nossa influência para proteger a natureza, aí deixa quieto. Então, na próxima vez que a gente fizer uma campanha cheia de planta
moradores da Santa Cecília e cataventos gigantes, lembre, nós seguimos lucrando e emprestando dinheiro para quem vai fazer do seu futuro um lugar pior, mas muito pior. Comercial do Itaú, feito para você achar que a gente se importa com você. Curiosamente, ontem eu recebi essa propaganda num grupo de WhatsApp de professores. Eu falei, puxa, casa muito com a apresentação que eu vou fazer né, os meus amigos de Portugal, né? Então eu falei, acho que ele simplifica bem um pouco esse argumento, né? Como que a ideia de mesmo irresponsabilidade social corporativa ela serve para você manter as coisas como elas estão, para dizer que foi um mero erro, um mero equívoco, né? E aí se a gente vai numa outra discussão, que é uma discussão que me interessa muito, que é uma discussão sobre crimes corporativos, que eu acho interessante, já escrevi, tenho toda uma... A Cíntia e eu, né, porque isso é muito mais carro-chefe da Cíntia, a gente colabora nisso, toda uma discussão a respeito de crimes corporativos e de empresas como elas cometem crimes, e isso gera todo um debate. O que acontece é que essa literatura sobre criminalidade corporativa ela tende a ver a ação danosa da corporação pela lógica do direito. Não sei se tem nenhum amigo ou amiga aqui, nenhum colega ou colega do direito aqui, mas o direito ele é muito bom para discutir, né, para gerar palavras e debates e tudo mais, né? Mas a gente tende a ficar preso muito na discussão do direito e sair fora um pouco da coisa de uma forma mais o que interessa, né? Então a discussão ela está uma discussão de muito como que eu faço uma punição da corporação ou faço uma punição da corporação pela lei criminal, uma de controvérsia a respeito do que é um crime corporativo, como eu defino o crime corporativo. É possível dizer que a ação da Vale é uma ação criminosa em Mariana, em Brumadinho? É possível dizer que a ação da Boeing é uma ação criminosa? É possível imputar responsabilidade penal aos executivos dessas empresas? Em alguns países, como os Estados Unidos, sim, você prende o executivo por causa dependendo da coisa que for feita, né? Quem comete o crime, a pessoa ou a corporação? É possível a gente punir o agente corporativo como um todo? Fechar uma empresa por conta daquilo que ela faz, ou daquilo que ela deixou de fazer? Me lembro na história o caso da Arthur Andersen, né, que foi severamente, não existe mais, né, severamente punida por conta da sua relação na crise econômica que a gente viu no passado, né? Discussão a respeito de se o crime corporativo é intencional ou não, se ele surge da lógica. É uma discussão semântica de jurisprudência, né? Agora, mais uma vez, o dano corporativo é causado como uma exceção da atividade da empresa e como consequência da falta de lei e regulação adequada. Mais uma vez, da mesma forma que o CSA, irresponsabilidade social corporativa, percebe o erro como um problema de governança, aqui se percebe o erro ou o dano da corporação como um problema de falta de lei e legislação e instrumentos adequados no âmbito estatal para coibir as corporações, né? Primeiro aspecto que é relevante a gente dizer, como eu falei no caso da comparação entre a Unilever e o governo do Peru, é que as corporações têm muito mais poder econômico e poder político do que muitos estados nacionais. Se você pegar os maiores entidades econômicas, pelo menos metade delas são grandes corporações e são estados nacionais, né? Então, acho que isso é uma coisa que é muito importante de se pensar. O Estado não tem condição de regular as corporações. Raros estados. A gente está vendo hoje a briga com o Facebook. A briga da União Europeia está tendo com relação ao Facebook, por relação às leis de uso de dados da União Europeia, você sabe disso melhor do que eu. E a dificuldade que se tem de você conseguir exercer. E a União Europeia, que é um dos atores políticos mais fortes. O governo do Brasil, como é que o governo do Brasil vai lidar com coisas disso? Como é que o governo do Peru, o governo do Equador, o governo do Chile vai conseguir se opor a essas grandes big techs, grandes empresas de tecnologia, né? É muito difícil isso, porque essa ideia da regulação, ela é uma ideia, do meu ponto de vista, ela é problemática por conta da diferença de poder entre esses atores. E a gente cria essa ideia da regulação porque assim também é uma forma interessante da gente, num certo sentido, tirar a responsabilidade. Então, o Estado tem que regular. Então, mas efetivamente o Estado consegue regular? As agências regulatórias de fato exercem o poder efetivo que elas deveriam exercer, né? Essas são todas as questões que a gente tem que ter em mente. E como é que a gente pensa então o dano corporativo a partir de uma perspectiva crítica? Eu acredito né, defender o que eu defendo, a gente defende, eu defendo, nós defendemos, né? É que tanto
a gente analisa que tanto a responsabilidade social corporativa, essa literatura, a literatura de crime corporativo, elas tendem a assumir que pessoas e corporações têm o mesmo interesse e que o dano causado pela corporação ele é uma anomalia. Ao passo que, a partir de uma visão crítica, né, isso é bastante questionado, eu vou desenvolver um pouco mais abaixo. Discute-se, então, uma ideia de que as ações corporativas que buscam dominar a sociedade e as pessoas, elas não são um mero acaso da falta de regulação e de gestão ineficiente, ou que isso vai ser promovido por uma gestão mais eficiente. Aqui a ideia não é também defender que a culpa sempre é do bad apple, né? Sempre acham a bad apple, os maus executivos, as pessoas ruins do board. O que a gente quer trazer aqui, né, é que os danos são causados, os danos que as corporações causam à sociedade são causados centralmente pela sua lógica de operar, que sempre coloca o resultado e o lucro em primeiro lugar. E todo o discurso que a gente cria sobre crime corporativo, sobre responsabilidade social corporativa, ele serve para deixar mais claro, deixar mais forte a ideia de que o dano corporativo é uma exceção, ele não é a regra. A história da humanidade mostra que as corporações estão... Todos os anos a gente vê grandes escândalos acontecendo com corporações. Todo o tempo a gente vê situações sérias de uma lógica de operar e de funcionar que acabam gerando danos. A gente, nessas pesquisas sobre sociedade e responsabilidade social corporativa e sobre crime corporativo, leva muito em pouco a diferença colonial. A questão de diferença de poder de países, a diferença de poder de pessoas que surgem a partir de dados que são oriundas de certos países, né? A produção acadêmica é fortemente feita por pessoas do norte global. E é raro a gente ver a produção científica de pessoas do sul global. Porque os periódicos acadêmicos, isso é uma outra pesquisa que eu estou fazendo, e agora com o Fernando, que está ficando cada vez mais claro, já tem literatura que mostra isso também. Os periódicos acadêmicos são clubes exclusivistas, aonde se você fez... Eu lembro que eu fiquei no Boston College, né, que foi aí, o professor João muito gentilmente colocou do meu currículo, e isso aí era num seminário no Boston College, estava o editor de pesquisa qualitativa da Administrative Science Quarterly, o editor associado da Organizational Science e o editor, o ex-editor do Journal of Management. E aí você sentava para discutir o seu paper. Você discutia o paper, todos eles davam feedback para você, e você voltava para casa. Lógico que você tem que trabalhar muito, tem que trabalhar para fazer, mas você tem o feedback do que é correto. É diferente de eu apresentar um paper dos meus colegas brasileiros que nunca publicaram nesses jornais, que não sabem como essas pessoas pensam, que não têm ideia do que é. Você cria uma produção científica super exclusivista. Eu estou cansado de submeter paper para periódico internacional, que quando eles percebem que o dado é do Brasil, eles querem explicar por que o meu dado é universal. Como se o fato de eu estar publicando na Inglaterra ou estar com dados ingleses e americanos, eles já são universais por si só. A gente sempre é o local, a gente sempre nosso conhecimento, ele não é... Nós não somos considerados, na verdade, né? A gente entra muitas vezes como outros. Agora a gente está vivendo precisa ser inclusivo, né? O mundo precisa ser inclusivo. Então, como brasileiro, me colocam em vários editorial boards, me chamam para tudo, porque precisa ter um cara do Brasil aí para pegar bem na foto. A gente repete muito essa lógica dentro do meio acadêmico, né? E a ideia de que as corporações elas fariam menos danos se elas tivessem no sul global as regulações que elas têm no norte global. Quantas vezes o mercado financeiro do norte global quebrou o mundo? Tá certo? Que eles quebraram o mundo, eles destruíram a vida de milhares de pessoas por conta de crises financeiras, né? E uma ideia também de ter um desenvolvimento que o Bob faz, alguns outros pesquisadores fazem, de necrocapitalismo mesmo, de um capitalismo que está aí para causar a morte, de um capitalismo que está aí para explorar o máximo que podem. E tem uma coisa que eu não entrei no paper ainda, que esse paper é mais recente, mas que eu tenho assistido muito no Brasil, é a junção de empresários que são fascistas, na verdade, com governos que são fascistas. Tem toda uma discussão de neoliberalismo autoritário, né? Que o Laval faz na França, que o Daniel faz aqui no Brasil, que até que ponto que essas grandes corporações, algumas delas, não se beneficiam desses governos autoritários. Quantas corporações não se beneficiaram dos governos de Donald Trump? Tudo bem que nos democratas também é a mesma coisa, tá certo?
mas que a gente tem uma questão muito séria em relação à junção de como as grandes corporações apoiam governos que são governos autoritários, com tendências autoritárias. Então, acho que as conclusões aqui é que a gente precisa repensar quais são as noções acadêmicas que legitimam aquilo que elas dizem que querem mudar, como o caso do crime corporativo e da responsabilidade social corporativa. Repensar os pressupostos de como a gente produz conhecimento na área de administração e também rever a noção de danos causados pelas corporações, não como uma exceção, mas como uma essência, como um resultado, de certa forma, um modo até esperado, por conta da forma que elas operam, por conta da forma que elas trabalham. Eu não sei se eu estourei com o tempo aqui, não sei como eu sou muito ruim de controle desses controles de tempo, acho que a gente tem tempo suficiente aqui. Essas são as minhas reflexões também, que são provocações para os senhores e para as senhoras, para que a gente possa conversar um pouco mais. Mais uma vez, professor João, agradeço imensamente aí o convite e é uma grande alegria, uma grande honra poder estar conversando com a audiência. Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao professor João Simão, se me permitir, o professor João Simão, agradecendo a excelente conferência do senhor professor Rafael Alcalipani da Silveira, nós temos nestes seminários o chamado Minuto de Poesia, que intervala a conferência e o debate. E então vamos dar agora a voz à professora Cristiana para ler a poesia que foi escolhida para este dia. Nestes seminários nós convidamos sempre os professores e doutorandos também a se proporem para ler uma poesia escolhida entre os poetas da sua tradição literária, do seu gosto literário. Isso tem acontecido ao longo das sessões e hoje cabe à professora Cristiana ler a poesia elegida para esta sessão. Professora Cristiana, a palavra é a sua. E acabada a recitação de poesia, e então o professor João Simão continuará a conduzir a sessão. Muito obrigado. Muito boa tarde. Trago-vos um poema, mais uma vez, de Sofia de Melo Breiner, um poema publicado em 1944, com o título Há Cidades. Há cidades acesas na distância, magnéticas e fundas como luas, descampados em flor e negras ruas cheias de exaltação e ressonância. Há cidades acesas cujo lume destrói a insegurança dos meus passos e o anjo do real abre os seus braços em nardos que me matam de perfume. E eu tenho de partir para saber quem sou, para saber qual é o nome mais profundo do existir que me consome neste país de névoa e de não ser. Obrigada pela vossa atenção e dou a palavra ao professor João Simão. Obrigado, Cristiana. E obrigado, José Eduardo. E claro, obrigado, Rafael. Então, eu vou fazer aqui um breve comentário ao que nós ouvimos. Começo por agradecer ao professor Rafael a interessante exposição que fez e começo por dizer como é que eu cheguei ao professor Rafael. Não é? Eu tive contacto com a obra dele através de um artigo que ele escreveu no início do século, que era sobre os estudos críticos em gestão no Brasil, nos anos 90. É um artigo muito interessante e que cheguei a usar em algumas disciplinas que leciono, porque o primeiro terço do artigo é muito pedagógico quanto ao que consiste os estudos críticos em gestão no geral, não é? E desde essa descoberta que tenho seguido, embora nem sempre com a atenção que gostaria, o trabalho do Rafael. Quando o José Eduardo me desafiou a organizar uma sessão do Seminário Internacional em Estudos Globais, ocorreu-me de imediato o professor Rafael por duas razões. Pela importância da sua investigação, não é? E também porque os temas que aborda são lecionados em parte em SAM1, do DSSD, nomeadamente em Empresas e Epistemologias Críticas, e em Globalização Económica e Contestação Social, do DEG, nomeadamente em Empresas e Transnacionalismo.
Portanto, pensei que nada como convidar um autor de destaque no panorama internacional para falar em português de temas que abordamos nos nossos doutoramentos. Havia várias formas de pegar naquilo que o professor Rafael aqui referiu. No entanto, por causa deste segundo motivo, ou seja, porque parte do que aqui foi dito tem a ver com o que nós lecionamos nestes dois doutoramentos, eu decidi pegar precisamente por aí e fazer uma ponte entre aquilo que aqui foi dito e até o artigo original do Rafael e da Cíntia, para fazer uma ponte com aquilo que nós lecionamos no DSSD e no DEG, não é? Então, nós no DSSD percebemos que a investigação efetuada no âmbito das epistemologias críticas é ideológica, ao questionar o capitalismo, a dominação, a dominância e as relações de poder que se estabelecem entre os atores. Contudo, esta filosofia de investigação não é mais nem menos ideológica do que as outras, não é? Considerando por ideologia o significado próximo que Sauerbaum lhe atribui, que é uma mundivisão. Não é? Todos e todas somos seres ideológicos e, neste sentido, não há investigação social e organizacional ideológica. Portanto, quando nos aproximamos de uma filosofia de investigação, seja o positivismo, o interpretativismo, o realismo crítico, o pós-modernismo ou o pragmatismo, isto, aquelas identificadas por Saunders, estamos a inserir-nos num edifício ideológico. Assim, o trabalho do Rafael insere-se no que Saunders designam por pós-modernismo e assume-se no contexto da Critical Management Studies, os estudos críticos em gestão. Isto é interessante, porque logo na segunda página do artigo do Rafael e da Cíntia, na página 286, o artigo diz claramente ao que vem, não é? Diz que a CMS interpreta as empresas como instrumento de dominação e exploração. Isto é uma carta de apresentação, não é? Portanto, o que vai até ao encontro daquilo que Sauerbaum sugere que se faça, não é? Porque não fazê-lo é esconder a orientação de quem investiga, não é? E porque nem sempre existe transparência nesse aspecto, o próprio artigo do Rafael sublinha-o relativamente à responsabilidade social das empresas, quando refere que esta pode ser vista como uma abordagem ideológica para promover as empresas e que é um discurso cínico e um instrumento de poder que esconde a verdadeira essência das empresas, para as legitimar perante a sociedade, quando na verdade não possuem outra preocupação que não seja a maximização do lucro. Não é? Portanto, a responsabilidade social das empresas também é uma perspectiva ideológica. Finalmente, a voz do Rafael e da Cíntia insere-se no que a Sandoval designa por discurso dialético. Estão recordados, a autora identifica 4 tipos de pensamento académico sobre a responsabilidade social: o reducionismo, o projecionismo, o dualismo e o dialético. Ora, é este último discurso que problematiza a relação entre os objetivos económicos das empresas, não é? Que é o lucro enquanto fator de remuneração do capital investido, e as responsabilidades socioambientais. Portanto, fundada numa análise crítica ao capitalismo, esta perspectiva argumenta que a geração de lucro cria inerentemente problemas sociais e ambientais. No que toca ao tema da globalização, que é explorado no DEG, não sei se vocês são recordados, a determinada altura apresenta-se um texto do Scherer e do Palazzo sobre a Political Corporate Social Responsibility e o contra-argumento do Bobby Banerjee, não é? que o Rafael também aí referiu. Estão recordados, o ponto de partida do Scherer e do Palazzo é que a globalização intensificou os impactos negativos das empresas, isso é evidente. E em muitas partes do mundo o edifício legal do Estado é incompleto, ou fraco e insuficiente, e como tal há uma forte possibilidade de haver vácuos de regulação a serem supridos pela boa intenção dos gestores que aspiram a contribuir para o bem comum. Não é? É uma visão, eu diria, quase ideal, não é?
Então, quanto maior esse vácuo legislativo, maior a necessidade da empresa ser socialmente responsável. Portanto, surge aqui um paradoxo. As empresas causam desastres ambientais, escândalos financeiros, atropelos aos direitos humanos, mas, por outro lado, são consideradas como fazendo parte da solução para resolver problemas relacionados com o bem comum. Uma vez que em muitos pontos do globo os Estados não têm como fazer. O Rafael referiu isso aqui há pouco, não é? Mas na visão crítica dele, claro. Como tal, sugere o Scherer e o Palazzo que as empresas possuam uma responsabilidade política adicional para contribuir para o estabelecimento de uma governança global. Não é? Esta visão projeta a reforma do capitalismo, através da responsabilidade social das empresas sobre um forte escrutínio público, mas não pretende transcender o capitalismo e assume que as empresas e a sociedade possuem interesses similares. Não é? Ora, o que os estudos críticos em gestão, não é, e a posição do Banerjee e hoje aqui do Rafael evidenciam é que estes interesses são muito distintos. As empresas são concebidas para remunerar o capital investido pelos acionistas e não para providenciar benefícios sociais. Portanto, em situações conflituais que geram importantes impactos, e não nos venham falar de situações win-win, porque isso também é uma coisa que, na verdade, depois não existe. A decisão optará sempre por remunerar o capital. Não é? Alguns benefícios podem realmente advir subsidiariamente da sua atividade, mas, pela sua natureza, as empresas não são concebidas para tal. Concluindo, na presente comunicação, o Rafael transmite-nos que o capitalismo produz crimes e irresponsabilidade social corporativa, mas que estes não são uma disfunção do sistema de produção de bens e serviços, como é vulgarmente tratado na literatura. São, sim, uma parte inerente do capitalismo, onde vidas são desperdiçadas e mundos de morte são criados, numa alusão ao conceito de necrocapitalismo cunhado pelo Bobby Banerjee em 2008. Na minha perspectiva, o que eu gostaria de sublinhar acerca dos estudos críticos em gestão, ou da Critical Management Studies, ou das epistemologias críticas numa versão mais ampla, é a sua capacidade para colocar questões a montante do que habitualmente tomamos por assumido. Os estudos críticos em gestão procuram desnaturalizar algumas ideias que são subrepticiamente passadas. E, neste sentido, eu considero que é um desafio constante para quem escreve e para quem lê. E neste contexto, termino com uma reflexão da Deborah Duane, uma autora com quem eu simpatizo, e que às vezes partilho com os meus estudantes, sobre a importância do questionamento. Então, eu vou aqui ler, se não se importam. As nossas respostas dependem do tipo de questões que fazemos. Os estudos em gestão frequentemente oferecem boas soluções às perguntas erradas. Até agora temos perguntado como é que as empresas podem minimizar os seus impactos negativos na sociedade e no ambiente? E a resposta tem sido invariavelmente a gestão do risco e a defesa de abordagens voluntárias de RSE. Contudo, se fizéssemos outro tipo de questões, talvez chegássemos a outro tipo de soluções. Uma questão mais apropriada talvez fosse: de que instituições, organizações ou ações precisamos para construir uma sociedade sustentável? Ora, é este tipo de questionamento que eu acho muito interessante quando leio e me familiarizo e aprendo com os estudos críticos em gestão. Então, vou dar início então ao debate e a perguntas que eventualmente possam surgir. Eu reparei que algumas já foram aqui feitas. Penso que do Fernando Lisboa foi o primeiro. Bom, antes de mais, quem quiser, a Rosa, a Rosa já pôs o braço no ar. Rosa, posso só ler primeiro aqui esta questão do Fernando, foi o primeiro. Então, esta questão é do Fernando Lisboa e diz: caro professor Alcadipani, o senhor afirma que as corporações são um instrumento de dominação, deve ser. Mas o que dizer sobre os danos ambientais causados pela agropecuária no Amazonas?
Obrigado, professor João Simão, aí pelas considerações e pelos comentários. Obrigado também ao pessoal pelas perguntas e vamos então, acho que vai ser um debate interessante. Primeiro que a destruição da Amazônia, ela não ocorre em um vácuo, num mundo de vácuo, onde a carne que é ali gerada por conta da agropecuária, os minérios que são gerados, os minerais preciosos que são gerados por conta da destruição do garimpo, elas acabam em si só. Muito da carne que é explorada da Amazônia é vendido no supermercado da Europa. Muito da carne que é explorada com o desmatamento da Amazônia é vendido na China, é vendido nos Estados Unidos. Esse mundo está conectado, ele não está desconectado. E a gente não pode ver o sujeito da ponta da linha como o sujeito que está fora de uma rede, né? A gente pensa em organizações hoje muito como redes. Como é que a gente responsabiliza toda a cadeia produtiva? E muito do desmatamento que acontece, sim, ele é um fenômeno que tem a ver com mercados globais, de ações globais, né? Que, sim, focam em um problema regulatório ou num problema de falta de interesse em geral do governo brasileiro, em especial desse governo que incentiva o desmatamento, né? Na prática é isso que esse governo faz. Mas esse governo ele continua recebendo o apoio também, de certa forma, internacional. O Brasil não sofreu nenhuma sanção econômica que eu considero que seriam adequadas diante do que tem sido feito com relação ao meio ambiente. E se você vai no supermercado e compra uma carne, um frango, pelo preço que a gente compra o quilo, não tem como ser sustentável essa produção, econômica e ambientalmente falando, ou socialmente falando. Os frigoríficos são horrendos, a forma de produção dos frigoríficos. As pessoas perdem braços, perdem pernas. Tem um documentário muito interessante chamado A Carne é Fraca, onde isso se coloca. Então, eu acho que a gente não pode ver que a questão da agropecuária é uma das grandes indústrias globais, que tem ramificações no mundo todo, e a solução é um problema global, que tem que ser tratado de uma forma global, né? E eu acho que eu queria só fazer uma ponderação a partir do que o professor João colocou, é que quando eu critico as corporações, eu não estou dizendo que elas precisam acabar ou que o socialismo vai resolver os problemas do mundo, né? Acho que o socialismo já se provou que não tem sentido nenhum. Agora, por que a gente não pode questionar as corporações como elas operam? Acho que essa é uma pergunta que fica para mim. Por que as escolas de gestão não produzem gestores que questionam as práticas que eles têm, né? Por que as escolas de gestão, elas tendem a formar, elas não trazem uma reflexão, ou tentam trazer uma reflexão mais aprofundada para aqueles alunos, aquelas alunas que vão ser gestoras e que vão se colocar? Por que as pessoas não suportam mais o mundo corporativo? Que essa é uma questão clara que está se colocando. Eu vejo com os meus alunos aqui da FGV, os meus alunos não querem entrar nas grandes empresas. Não têm interesse, eles querem empreender e criar suas próprias empresas. Então, o que tem aí acontecendo no mundo corporativo? Acho que isso que os estudos críticos, eles são péssimos para soluções. Eu concordo integralmente com o que o professor João disse. Mas eles são muito bons para colocar perguntas. E a gente vive numa sociedade onde a gente tem que fazer a pergunta certa. E acho que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de fazer a pergunta certa também. Obrigado, Rafael. Já agora, o mesmo Fernando pergunta se pode dar mais explicar um pouco melhor o termo do necrocapitalismo. De uma forma muito genérica, né, muito simplória, necrocapitalismo é a ideia de que o capitalismo gera morte, de que muito do funcionamento do sistema capitalista está ligado com a morte. O caso do Rana Plaza, que eu mostrei a foto anteriormente, eu acho que é um caso que chama bastante atenção. Ele é um caso onde a gente vê ali que as grandes marcas globais estavam se beneficiando de uma estrutura que acabou colapsando e morrendo pessoas. São tantos e tantos exemplos que estão aí colocados, né? É isso. Sim. E dizer que o termo parece-me foi cunhado pelo Bobby Banerjee, não foi? Em 2008. Sim, boa tarde a todos. Obrigada pela comunicação. Eu não sou desta área, sou das humanidades, mas
é curioso ver que também temos alguns pontos em comum, porque nas humanidades também se fala em necropolítica, em necropoder, ligado exatamente aos discursos que criam esses mundos de morte, que também os há na literatura. Quando eu ouço, fico, e depois relaciono com a realidade, que às vezes é muito assustadora, basta lembrar do caso das águas de Flint nos Estados Unidos. É difícil não ter compaixão perante aquelas populações que morrem de água envenenada quando a água boa do rio vai para uma fábrica de automóveis. E o presidente Obama, que visitou a fábrica, não conseguiu fazer nada. E isto leva-me à questão que referiu, que as corporações são mais fortes do que os Estados. E pergunto-lhe se concorda, porque já alguém disse isto, acho que o Varoufakis, que os Estados e as corporações são exatamente a mesma coisa. Talvez tenhamos um exemplo disto muito recentemente com a Pfizer, que faz o que tem, como outro conferencista aqui nestes debates também disse, o Boaventura de Sousa Santos, que a Pfizer tem 170 elementos de pressão, de lobby na União Europeia. E, portanto, eu pergunto-lhe se assume, se acha que os Estados e as corporações são a mesma coisa, se estas corporações têm tanto poder para pôr Estados de conveniência, Estados que têm práticas, não sei como designar, mas pode serem fascistas mesmo, vemos isto agora no Canadá também. E esta é a pergunta que lhe faço e não me atrevo a dizer como é que podemos dar a volta para isto, porque me parece que as sociedades têm muito pouco poder. Obrigado, professora, pelo questionamento. Tem alguns textos do professor Steve Barley onde ele discute isso no caso dos Estados Unidos, onde ele mostra como as corporações elas acabam, por uma série de mecanismos, uma delas é pela colonização das agências de regulação, pessoas que estão no governo acabam, por exemplo, o ministro da Economia do Brasil é um sujeito que estava no mercado financeiro até ontem, várias pessoas que estão nos boards das agências sanitárias, eles têm relações fortes com a indústria. Na verdade, a gente tem uma amálgama entre Estado nacional e corporações, né? Elas não são entes que são diferentes na prática, na essência. Uma coisa é como deveria ser, né? Muita gente trabalha muito como deveria ser. Outra coisa é como é na prática. E na prática, sim, as corporações elas têm uma influência brutal. Elas financiam campanhas políticas. Elas têm uma influência que é uma influência bastante expressiva nas definições das agendas e nas definições daquilo que pode e não pode ser feito, como o caso aí da Pfizer que o professor Boaventura coloca, né? A gente tem é muito difícil você separar. O Estado ele não se provou capaz de regular na prática as corporações. É isso. Ele tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. E os governos eles acabam tendo, por vários mecanismos diferentes, né? Eles acabam sim operando muito, defendendo muito a lógica de como as corporações pensam e querem que as coisas operem, né? É isso. Agradeço, professor. Obrigado. Temos aqui uma questão que eu penso que em parte já foi respondida, mas do António Machado, que é enfim, não é tanto uma questão, é mais uma opinião, que diz que tenho muita dificuldade em entender a narrativa académica sobre a RSE, por parecer mais uma oportunidade de académicos do que um caso concreto. Pretende-se que as empresas não tenham lucro? Acho que se confunde casos de polícia e que se enaltece o debate ideológico de um socialismo já derrotado pela história contra o mercado livre. É óbvio que é o Estado que tem que regular. As organizações não têm desígnio político ou legislativo nos países onde operam.
Este tipo de discurso demoniza empresários, gestores, investidores, que são, no fundo, as entidades que criam riqueza e permitem a existência, por exemplo, de escolas públicas, universidades públicas. Identificar e denunciar casos de polícia faz parte do nosso dever de cidadania. Reinventar a realidade com generalizações é correr o risco de faltar à verdade. Logo, de falhar no princípio básico de que um investigador está obrigado. Bom, eu já vou passar a palavra ao professor Rafael. No entanto, eu queria esclarecer aqui uma coisa, que é, não há uma narrativa académica sobre a responsabilidade social, não é? E o artigo da Sadoval mostra precisamente isso, não é? Há várias narrativas sobre a responsabilidade social. Professor Rafael, quer dizer algo? Obrigado pela consideração, pela reflexão. São pontos de vista, o Antônio tem o seu ponto de vista a respeito do que eu falei e que bom que ele pôde refletir a respeito do que foi colocado. Acho que é isso, acho que as pessoas elas têm visões diferentes a respeito de como elas pensam e de como elas veem a realidade. Meu interesse aqui não é catequizar ninguém, eu não sou religioso. Meu interesse aqui é falar a forma que eu trago para pensar a realidade e como é que a minha lente ajuda a pensar a realidade. Se as pessoas concordam ou não concordam, é um problema das pessoas, não é meu, né, na essência. Eu acho que a consideração que é colocada, como o professor João colocou muito bem, existem milhares de vertentes sobre que analisam a responsabilidade social corporativa, da mais crítica a mais funcionalista, o mais tradicional, digamos assim, né? Eu acho que os empresários não são nem bonzinhos nem demônios, os gestores não são nem bonzinhos nem demônios, eles são seres humanos que fazem as ações que eles fazem. Assim como eu faço um monte de ação que é certa e um monte de ação que é errada. Acho que a realidade é muito mais complexa do que uma coisa ou a outra. A realidade ela tende a ter várias dimensões. E o que o meu texto tenta trazer, ele tenta mostrar uma dimensão dessa realidade, que foi avaliado por pares e que foi aceito no meio acadêmico por um periódico que está, pelo Journal of Business Ethics, que está longe de ser o periódico mais crítico do mundo, mais longe de ser. Então, acho que a riqueza no debate é essa, que a gente tem visões diferentes com relação ao que é, né? E com relação a história do princípio básico de faltar a verdade, acho que eu podia ficar mais umas 2h15 discutindo o que é verdade, se existe verdade, diferentes perspectivas acadêmicas a respeito do que é verdade. E eu acho que, às vezes, quando o senso comum enfrenta o conhecimento acadêmico, ele precisa também estar baseado numa forma acadêmica e num discurso acadêmico, né? Para a gente poder ter uma interação assim. Mas, de novo, eu também, assim, eu também não gosto do discurso militante, porque eu acho que a realidade é complexa e acho que as empresas, as corporações fazem muitas coisas boas, como eu disse no começo da minha fala, né? E acho que quando eu vejo reações como essa, eu fico feliz, porque o meu objetivo é incomodar. E se tem gente incomodada, está ótimo. Se a gente faz as pessoas pensarem, é para isso que a gente está aqui mesmo. Obrigado, João. Obrigado. E obrigado, Antônio, pela pergunta e pela possibilidade de refletir. Já agora, nós aqui, eu penso que quando em português do Brasil se fala em corporações, estamos a falar de grandes empresas, não é, Rafael? Sim. Não é? Sim. Exato. Não, era só para deixar claro, nós não estamos aqui a falar, eu às vezes aqui falei muito de empresas, não é? Mas empresas são, há muito tipo de empresas, portanto, o que nós estivemos aqui a falar hoje não são de PMEs, não são de empresas familiares, está bem? São de empresas transnacionais. Às vezes, as empresas transnacionais e corporações, elas são mais reguladas do que empresas menores, né? Às vezes, os absurdos maiores acontecem nas empresas menores, né? Então, é só dizer uma coisa aqui. Acho que um ponto central, João, é o seguinte, é que as corporações também têm um lado que não é bonito e a gente precisa discutir e entender melhor para poder melhorar. E mais uma coisa, o capitalismo ele é tão inteligente, ele é tão sábio, ele é tão inteligente, que ele foi capaz de trazer todo esse discurso crítico para dentro dele, está tentando se reconstruir dentro desse discurso crítico. Se você pegar toda a discussão que você tem hoje sobre responsabilidade social corporativa, isso é uma crítica que movimentos sociais e acadêmicos têm feito ao capitalismo ao longo da história. A história do capitalismo é a história de conseguir absorver a crítica e tentar se refundar a partir da crítica que lhe é feita.
é muito inteligente, não é pouco bom, não. Eu achei a exposição interessante e a escolha do João muito pertinente para os alunos. Acho que faltam perspectivas muito diferentes sobre a gestão. A gestão sempre foi uma disciplina, um conjunto de disciplinas que não me agradou muito por ser muito pouco crítica e de ter, como dizer, uma ligação basicamente ao século XVIII, fazendo uma história bonita, vamos dizer, da história econômica do desenvolvimento. A minha primeira questão é a noção de corporação. Eu acho que seria importante discutir numa perspectiva histórica, porque as grandes corporações que temos hoje em dia, seja a Vale no Brasil ou em outros países, têm muitos pontos em comum com as corporações que não eram bem corporações na altura, mas eram empresas ou empreendimentos privilegiados do século XVII ou até anteriormente, em que países como o Reino Unido e Portugal tiveram um grande papel. Atualmente, acho que é uma questão sobre a noção de corporação que seria interessante ver, é o papel dos Estados, nomeadamente em países como a China ou a Arábia Saudita, que têm empresas públicas e que atuam em termos de exploração de recursos naturais em vários países, como Moçambique, por exemplo, Angola, também no Brasil, na Bolívia, e aí não temos bem uma definição que pode abranger essas entidades, se tomamos como referência as corporações, não é? Por isso acho que há um debate de extensão dessas problemáticas, porque os problemas que decorrem daí são os mesmos. Pronto, eu acho que também uma perspectiva do Sul é também importante nesses estudos, porque muitas vezes as populações locais não são tomadas em conta. Pronto, a minha questão é sobretudo a noção de corporação, não é? E talvez a refinar do ponto de vista histórico, do ponto de vista da sua estrutura jurídica e a sua ligação ao Estado, e também para a perspectiva histórica. Eu acho que seria interessante voltar ao século XIX com as conquistas dos trabalhadores que conseguiram impor ao meio capitalista algumas regras. E estamos um pouco numa época histórica, penso eu, semelhante, sobretudo nos países do Sul. Não sei o que o Rafael pode dizer sobre isto. Obrigado pelo comentário. Eu acho que eu não sou especialista tanto na discussão de corporação em termos epistemológicos, eu vou ficar devendo. Se eu for falar, tenho medo de falar bobagem com relação à pergunta e à definição, né? Mas eu não tenho dúvida que o que acontece em estados, como o caso da China, como vários outros lugares, até nos próprios Estados Unidos, se a gente for pensar, não claro que na dimensão da China, mas que a participação estatal nas corporações ela é grande também. Então, acho que sim, de fato, a gente tem que repensar numa redefinição. Com relação ao Sul global e muito das discussões sobre poder e controle nas organizações, elas mostram que tem um texto aqui que a gente tem que é um texto interessante sobre as ferrovias no Brasil, que no começo do século os operários das ferrovias apanhavam as chicotadas, eles eram chicoteados, certo? E teve uma série de revoltas e de coisas do gênero, e hoje, né, a gente trabalha nas empresas com branding, employment branding, com cultura corporativa e coisas do gênero. Essas dinâmicas de controle e poder, elas vão se refinando. Existe uma resistência que vai sendo feita, né? E o que eu acho curioso, e eu tenho alguns alunos estudando isso hoje, é como que a corporação conseguiu, nos seus formatos mais contemporâneos, jogar o empregado para fora da corporação. Empresas como Uber, empresas como Airbnb, empresas como no Brasil tem iFood, que entrega comida, os entregadores, né, que são pessoas super pobres, que viram empreendedores e que não têm nenhum direito trabalhista mais assegurado. E que isso é uma coisa que é muito interessante, porque a ideia do emprego sem garantias, ele está representando muito forte para muita gente da população. Eu vejo, pela minha outra pesquisa com polícia, às vezes o sujeito é criminoso e também faz entrega no iFood. Ele tem um portfólio de coisas que ele faz para ganhar dinheiro.
Ele rouba, ele entrega comida, ele faz um bico de pedreiro, né? Nas sociedades, de países como o Brasil, essas coisas elas acontecem. Não todo mundo, mas é óbvio, mas existem essas questões assim sendo colocadas. Então, eu acredito que a gente tem sim por um lado, uma resistência dos trabalhadores, das pessoas do trabalho, e essa dinâmica é sempre presente. É a corporação tentando ter poder, as pessoas que trabalham tentando lidar. Aqui os iFoods da vida, né, o pessoal do integrador de comida fizeram greves para ter seus direitos reconhecidos. Em outros países do mundo, o Uber também teve com questões. Então, uma nova dinâmica dessas relações de conflito que eu acho que são interessantes e que as corporações vão se remoldando para a sua lógica maior de aferir resultados e de ter lucro. Eu não tenho nenhum problema, como eu disse antes, da empresa ter lucro. Inclusive, a natureza da empresa é ter lucro. Ela serve para isso e está tudo certo. O jogo está claro. Só que isso precisa ser mais claro. E eu acho que muito do discurso, às vezes, é de que parece que, como consequência de todo o que a minha propaganda do Itaú mostrava, né? Como consequência de todas as coisas fantásticas que a gente faz para a sociedade, a gente tem lucro. Não, é lucro, é resultado e está tudo certo. Não sei se eu respondi a contento, mas eram as considerações que me veem em mente a partir da sua consideração. Muitíssimo obrigado aí. Obrigado, então, Rafael. Bom, já estamos a aproximar-nos do final, mas a Paula conseguiu escrever aqui a sua questão no bate-papo, então eu vou ler. Como podemos combater o que referiu do exclusivismo académico, isto é, como chegar à sociedade em geral para poderem ver estas realidades? Por exemplo, vivo no México, onde qualquer estado tem no mínimo 2 plantas da Coca-Cola em qualquer cidade. Mas a população agradece porque tem trabalho, mas não entendem as demais preocupações, seja com os recursos utilizados, como a água, ou em questões de alimentação, como o consumo de Coca-Cola. Como desconstruir esta cognição coletiva? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão que a gente faz aqui no Brasil, a gente chama no show do milhão, né? Que se você responde, você ganha $1 milhão. E vocês viram como eu sou capitalista, eu quero $1 milhão, tá certo? Então, eu acredito que a grande dificuldade que a gente tem no mundo de hoje, do discurso acadêmico, primeiro é ele se fazer inteligível para as pessoas da rua. O discurso acadêmico ele ficou muito hermético e ele ficou muito envolto de uma arrogância, do exclusivismo, de que só a gente sabe pensar e que as pessoas são burras e idiotas e que elas não conseguem pensar pela cabeça própria. A gente vai lá entregar a verdade para elas. Isso não funciona. Isso, para mim, inclusive, ajuda a dificuldade de comunicação das pessoas que têm, né, que como profissão a reflexão e o pensamento. Essa dificuldade de comunicação ela faz com que a gente tenha figuras como o Bolsonaro, do meu ponto de vista, que sabe comunicar muito bem e sabe colocar as coisas de uma forma muito boa. E a grande questão é como é que a gente faz para ganhar os corações e explicar as coisas da Coca-Cola que você está falando para a pessoa, porque as pessoas comuns, elas têm interesses muito claros e muito específicos. As pessoas querem comer, as pessoas querem criar seus filhos, as pessoas querem ter bens de consumo, as pessoas querem soluções, e a gente não tem muita solução, a gente tem perguntas, e as perguntas não funcionam bem no mundo de hoje. Só que o meio acadêmico ele é muito arrogante também, a gente acha que a gente sabe tudo e que as pessoas não sabem nada. E a gente tem uma comunicação, às vezes, que é uma comunicação muito empolada e muito difícil para que as pessoas comuns entendam o que a gente está falando. Então, acho que, e principalmente a crítica, eu sou muito crítico dos estudos críticos de administração, bastante crítico, inclusive, porque muitas vezes é um discurso messiânico e às vezes é um discurso muito longe da realidade das pessoas. As pessoas não conseguem entender e pior, que fala que todo mundo é idiota e só o crítico conseguiu ver o que ninguém consegue ver. Você não vai convencer ninguém quando você presume que você sabe o que os outros não sabem. Então, acho que a grande dificuldade é a gente conseguir conversar com as pessoas e tentar conversar e discutir com elas de forma que elas entendam aquilo que a gente está vendo e que a gente demorou tem muitos anos para conseguir a partir de reflexão e estudo. E reflexão e estudo não faz ninguém melhor do que ninguém. Eu conheço nos meus contatos com a polícia, aí andando pelas periferias do Brasil, eu vejo muito inteligente, muito competente, que estudou muito pouco na vida e que consegue construir uma vida muito digna, muito correta, muito séria. E diploma universitário não faz ninguém melhor do que ninguém.
assim como o título acadêmico não faz ninguém melhor do que ninguém, a gente tem muita dificuldade porque o meio acadêmico é um meio central do ego. A grande disputa que está no meio acadêmico é de ego e é um meio centralmente invejoso, de inveja de um do outro que o outro aparece. Então a gente tem muita dificuldade de fugir dessas questões de ego e essas questões de ego e de reconhecimento e de inveja, um meio de muita inveja. Então acho que a gente tem muita dificuldade de sair desses problemas. Hoje eu dava aula na primeira aula do doutorado aqui da FGV e os alunos são alunos novos que estão começando. Eu brincava com eles, eu falava, o seu pior inimigo é o seu ego, é o seu pior inimigo, e o meio acadêmico, o centro dele é a inveja. E as pessoas têm muita inveja umas das outras. Toma muito cuidado, porque se você entrar nessas disputas acadêmicas, você acaba. Né? Então, muitas vezes não é o conhecimento pelo conhecimento. Muitas vezes eu quero mostrar que eu sou melhor. Eu brincava, se você tem problema de ego, compra um cachorro. Quando chegar na sua casa, ele vai balançar o rabo, vai ficar feliz que você chega. É isso que você vai... Não vem querer resolver problema de ego no meio acadêmico, porque isso não vai dar certo. E eu acho que a gente tem muita dificuldade de conversar com a pessoa comum da rua. E acho que a esquerda, no Brasil e no mundo, perdeu muito a capacidade de conversar com a pessoa comum da rua e de conversar com as pessoas que estão sofrendo, que estão trabalhando no Uber, que estão tendo que alugar a casa no Airbnb, que perderam o seu emprego, que perderam a sua estabilidade de trabalho, que perderam as proteções sociais que elas sempre tiveram. E aí a gente não consegue falar melhor do que o discurso do empreendedor, que você vai ser um empreendedor e vai resolver tudo isso. A gente tem que reinventar a nossa forma de conversar com as pessoas. O meio acadêmico precisa reinventar a forma que ele comunica a ciência. A gente tem uma dificuldade tão grande que a gente não consegue convencer pessoas que uma das coisas mais consagradas da história da ciência médica, que são as vacinas, funcionam. E não em países como o meu, onde a educação é baixa, em países da Europa, onde a educação é alta, em lugares como a Áustria, em lugares como a Suíça, em lugares como os Estados Unidos, em lugares como o Canadá, em lugares como a Suécia, como a Escandinávia. Então a gente está com um problema sério em como é que a gente faz com as pessoas como é que a gente faz para as pessoas entenderem e estarem na mesma cognição. Então eu acho que é um momento que está acontecendo isso em vários países do mundo e isso é bastante preocupante. Obrigado, Rafael. Penso que a Paula também ficou esclarecida, ela diz que partilha a ideia. São 19h30, praticamente, portanto eu acho que podemos terminar aqui a sessão e com esta última reflexão do professor Rafael sobre o meio académico e agradecer mais uma vez ao Rafael ter cá vindo e ter participado neste seminário internacional em estudos globais, e a todos e a todas vocês que estiveram aqui. Só para agradecer mais uma vez a participação e a partilha de conhecimento tão interessante do professor Rafael, agradecer ao professor João Simão a organização desta sessão deste seminário, a sua coordenação, saudar e agradecer a participação de todos aqueles que estiveram presentes, as perguntas que fizeram para enriquecer o debate e desejamos então a continuação de uma boa noite, bom regresso a casa quem está em casa e quem está aqui presente, bom regresso efetivamente a casa. Até a próxima sessão e também saúdo em particular os doutorandos do doutoramento em sustentabilidade que se associaram também a esta iniciativa conjunta dos dois programas de doutoramento. Muito obrigado, muito boa noite.